Começa agora, Metrópole Serviço. Prestação de contas com a sociedade, utilidade pública e cidadania. A Rádio Metrópole, a seu inteiro dispor. 3h05. Muito boa tarde para você aí sintonizado conosco aqui na Rádio Metrópole. Hoje, sexta-feira, 29 de outubro, fechando mais um mês e fechando mais uma semana aqui no Metrópole Serviço. Eu por aqui aproveitar para atualizar quem não acompanhou o programa de ontem. Nossa querida Cristina Miranda está em merecidas férias, então neste período eu vou ficar aqui com vocês nessa companhia e nesse horário, trazendo sempre os temas de debate, de dúvidas. E hoje a gente vai conversar aqui no programa sobre investimento seguro. A gente sabe que vem crescendo essa busca por investimentos aqui no Brasil, apesar de não termos ainda muito essa cultura da educação financeira, dos investimentos. Aos pouquinhos isso vai crescendo. Então, como fazer investimento seguro, sem cair em golpes? A gente sabe que além dos investimentos mais clássicos, a gente vai entender essas modalidades hoje também. Existem agora os investimentos em criptomoedas, os famosos bitcoins. A gente vai falar sobre isso hoje aqui com Ricardo Oliveira, que é advogado, mestre em Direito dos Negócios. Já está aí a postos para a gente esclarecer sobre esse tema. Ricardo, muito boa tarde, tudo bem? Tudo legal, Stephanie. E vocês? Tudo ótimo, agradecer a disponibilidade e especialmente por trazer esse tema aqui, que eu imagino que gera muita dúvida. As pessoas, quando pensam em investimento, muitas vezes não sabem por qual caminho seguir, quais as possibilidades. Então, aproveitar aqui sua participação conosco hoje para a gente esclarecer um pouquinho sobre isso. Obrigada. Eu que agradeço. Prazer enorme conversar contigo e trazer um pouco mais de informação aí para que os ouvintes possam fazer escolhas mais seguras, né, na hora de investir os seus suados, né, investimentos e seus recursos. Com certeza, vamos lá. Eu vou aproveitar para já convidar você que está aí acompanhando para participar conosco. Então, 35055000 é o nosso telefone para você tirar sua dúvida ao vivo. Zé Silva está aí no comando do áudio. Tem também o WhatsApp do Grupo Metrópole para mensagens, 981553258. Tem o nosso portal metro1.com.br à sua disposição. Lá as principais notícias do dia, você fica bem atualizado e também aproveita para mandar mensagem aqui para a gente no estúdio. Lembrando que estamos ao vivo no YouTube, mais uma forma de acompanhar aí a gente ao vivo, youtube.com/portal Metro1, também tem o chat por lá para você mandar sua mensagem. Jefferson Hora está aí comandando nossa transmissão do YouTube. E eu queria já começar, antes da gente entrar em outros tópicos relacionados, eu acho que vale a gente explicar para o nosso ouvinte, né, como é que vem se modificando esse cenário dos investimentos no Brasil, por que a gente passou a ter um olhar, né, mais interessado para essa temática, o que a gente já tem hoje posto aí no mercado. E aí vem sempre, né, eu acho que é a principal dúvida, né, ir para um investimento conservador, um investimento mais de risco, isso vai do perfil. Vamos já começar a dar um panorama aí para quem está acompanhando a gente. Legal, Stephanie. Bom, falar em investimentos é um tema muito empolgante, né? É algo que a gente sempre almeja e a gente sempre está observando, ouvindo, conversando, como fazer o seu dinheiro render mais, né? E essas novas oportunidades que surgem no mercado, são realmente seguras? Elas configuram aquelas famosas pirâmides? E vale a pena correr riscos, né? E são perguntas assim que não tem uma resposta definitiva para todas, né? Não necessariamente correr risco significa que você vai ter uma melhor rentabilidade, pode ser também uma pegadinha, né? Mas também é necessário entender o seu perfil. Então, qual é a espinha dorsal dos investimentos, né? Todo investimento tem que ser pensado em 3 grandes pilares, né? Segurança, liquidez e rentabilidade. O segredo está em equilibrar essas 3 variáveis, essas 3 qualidades, né? Muitos investimentos apresentam uma maior segurança, no sentido de você não perder aquele dinheiro diante de uma operação ou de uma promessa de retorno que seja variável a muitas outras características do mercado, mas ela pode te dar uma melhor rentabilidade com uma liquidez média, né? Ou seja, a qualquer momento você pode desistir daquele investimento e recuperar parte do valor perdido, ou quem sabe já aproveitar parte do valor que foi ganhado.
Outros investimentos lhe dão uma maior segurança, significa que você sabe exatamente quanto você vai ganhar ao final, ou no meio daquele caminho, né, do investimento, mas efetivamente ele lhe dá uma liquidez limitada, porque ele pode ter um prazo de validade para que aquele tomador dos seus recursos possa efetivamente utilizar o dinheiro para a finalidade que ele precisa. Então, equilibrar o tripé, segurança, rentabilidade e liquidez, hoje é o maior segredo, né, do mundo dos investimentos. Mas como fazer investimentos seguros, né? A gente geralmente fala em 5 etapas, assim, 5 características e 5 variáveis que está sempre chamando a atenção. Sim. Primeiro, conheça o seu perfil, né? Será que você é daquele que gosta de correr mais riscos? Né? Será que é aquele que você gosta de equilibrar um risco com a segurança no retorno do valor investido? Ou você é daquele que gosta de arriscar, mas também correr o risco de ganhar mais, né? Não interessa a questão do tempo, né? Interessa saber o que é que você quer, né? Qual é o seu principal objetivo. A segunda característica, segunda variável que a gente sempre chama atenção no mundo dos investimentos é monte uma reserva de emergência. Independente se você gosta de arriscar mais ou arriscar menos, é importante você saber que em algum momento você pode precisar de um recurso para uma emergência de vida, seja uma questão de saúde, seja aproveitar uma oportunidade de investimento, seja aproveitar uma oportunidade para melhorar o seu padrão de vida, né? Adquirir um imóvel, comprar um carro, um bem de consumo durável ou não, fazer uma viagem. Então, é importantíssimo você ter uma reserva de emergência. Nunca alocar os seus recursos 100% em investimentos que sejam travados por um prazo de carência ou muito arriscados. Não existe uma forma ideal do que é uma reserva de emergência, né? Muitas pessoas quantificam por um múltiplo de meses de despesas que você precisa para se manter na vida, né? Outros falam em um percentual do seu total de recursos. O que importa é você entender qual é o limite mínimo que você precisa de recursos a curto prazo para que, num momento de emergência, você se sinta seguro, né? Então, muitas pessoas falam, olha, mantenha, por favor, em sua conta um limite de 6 meses das suas despesas mensais. Isso vai lhe deixar mais seguro, seja para uma emergência, seja para uma nova oportunidade. Outros falam, não, mantenha pelo menos de 10% a 20% do seu total de recursos investidos em alguma liquidez imediata, como produtos clássicos, né? Tesouro Selic, CDB de bancos, né? Algo que você possa, no mesmo dia, num crédito diário, utilizar aquele recurso para um fim essencial, necessário ou oportuno, né? Uma terceira dica que a gente sempre dá é conheça o produto que você está investindo, né? Por trás de oportunidades de investimentos existem critérios objetivos e critérios subjetivos, que é muito importante você estar sempre atualizado. Pelo ponto de vista dos critérios objetivos, é necessário que você entenda qual é aquele mercado que você está investindo, o que é que aquele produto representa, né? É uma operação de óleo e gás, é uma operação de tecnologia, é uma operação de saúde, né, de educação, né? Você se identifica com aquele mercado, você acredita nele, isso é importantíssimo você sempre estar avaliando, né? E do ponto de vista do critério subjetivo, é muito importante você saber quem são as pessoas por trás daquele produto, né? O mundo é feito de pessoas e do que as pessoas são capazes de entregar. E um dos elementos mais importantes da economia é a confiança. Então, é importante que aquela pessoa que lhe apresente uma boa oportunidade, um bom produto, ele também seja confiável. E a confiança não se compra, se conquista. Então, analisar o histórico daquela pessoa, seja do seu intermediário, o seu assessor de investimentos, seja daquela pessoa que lhe vende efetivamente o produto, é muito importante, tá? É ele quem vai lhe passar a segurança também necessária para que você tenha uma expectativa positiva de retorno do capital investido. Então, é essencial sempre estar analisando no critério objetivo o produto, o projeto, e no critério subjetivo as pessoas por trás de tudo aquilo que a gente acredita, né? Diversifique, é muito importante. A gente tem uma ciência, tem uma atividade que chama alocação de ativos, né? Em inglês a gente chama de asset allocation, e é uma verdadeira arte. Por quê? Porque um dos grandes segredos do investimento é diversificar riscos. Mesmo aquelas pessoas que têm um perfil mais agressivo, que gostam do risco, elas diversificam em maiores e menores riscos.
Os moderados, logicamente, buscam um risco equilibrável com uma carteira de ativos de renda fixa, que possa efetivamente lhe dar uma proteção naquele risco médio dos ativos mais arriscados. E os mais conservadores, efetivamente, arriscam menos, mas também diversificam em uma quantidade de produtos que lhe dá uma rentabilidade média mais segura, mais previsível e mais calculável ao longo da vida econômica dos seus investimentos. Então, é importantíssimo diversificar. E um quinto pilar muito importante do mercado de investimentos de capitais é busque pela informação sempre. Busque estudar, busque conversar, dialogar, desafiar. Busque tudo aquilo que possa lhe agregar valor na hora de você fazer escolhas mais conscientes em alocar os seus recursos. Dos bens mais importantes do mercado de capitais é a informação. Costumo dizer que é um dos bens mais importantes da vida, né? Quando a gente tem informação, a gente faz escolhas mais seguras, mais perenes, mais perpétuas, mais duradouras. Seja na escolha de pessoas ao nosso redor, seja na escolha de investimentos, né? De rentabilidade, de retornos. Então, buscar a informação é não simplesmente um direito, mas é uma obrigação nossa quando a gente entra no mundo dos investimentos. É também algo muito protegido pelo que chamamos de gatekeepers, que são aqueles agentes econômicos que fazem com que o mercado de capitais seja mais atrativo, mais seguro, mais previsível, né? Então, lidar com informações, com o mesmo nível de informação, para todos os investidores capazes de alocar seus recursos em projetos, é uma prioridade de todas as instituições e todos os agentes econômicos hoje no mercado. Então, se você alinhar a busca pelo conhecimento, diversificação, conhecer o produto e as pessoas, montar uma reserva de emergência e conhecer o seu próprio perfil, que pode alterar ao longo do tempo, certamente você vai ser capaz de alinhar os 3 pilares dos investimentos, que é segurança, rentabilidade e liquidez, e obter excelentes retornos. Ótimo. Isso é basicamente aquilo que a gente precisa para poder ter um horizonte muito positivo na expectativa dos seus investimentos. Olha, ótimo panorama aí para a gente começar. E enquanto você falava aí, Ricardo, muitas perguntas foram chegando aqui sobre diversos pontos colocados para quem está aí acompanhando Metrópole Serviço. A gente está com o Ricardo Oliveira, ele é advogado, mestre em Direito dos Negócios, e a gente conversa sobre investimento seguro. Eu já vou começar aqui e passar pelas perguntas. Essa é clássica e está embutida aqui em alguns questionamentos, né? Ivan diz aqui: qual o melhor investimento do momento? Todo mundo pergunta isso, né? Qual seria o melhor? A gente falou aí nessa diversificação, não sei se o olhar seria esse. Tem Rosângela que diz aqui: tenho a impressão que os investimentos com mais rentabilidade são os arriscados, ao contrário dos clássicos. Me interessa muito esse assunto. Vamos lá? Legal. Essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Qual é o melhor investimento? Depende do seu perfil, né? Mas, certamente, o melhor investimento é o que lhe traz um equilíbrio nesses 3 pilares: liquidez, rentabilidade e segurança. Existem perfis conservadores, pessoas que só investem na renda fixa e gostam de, efetivamente, ter uma noção, pelo menos uma exatidão do que elas vão receber no futuro, garantindo aquele principal que foi colocado, né, no produto do investimento. Então, a renda fixa hoje, com o que chamamos de abertura da curva de juros, ou seja, a gente tem uma expectativa de aumento da taxa Selic, né, que é uma meta, e um aumento da expectativa de rentabilidade de investimentos mais seguros com um menor risco. Esse é um excelente produto para quem não gosta de correr riscos, né? Acreditamos que até o final do ano que vem, você vai poder ter rentabilidades sem arriscar, sabendo exatamente quanto ganhar ao final. Algumas pessoas falam: poxa, mas me aparenta que os melhores investimentos são aqueles que têm maiores riscos. Olha, existe um lado de verdade e existe um mito nessa frase, né? O lado de verdade é: riscos realmente trazem melhores retornos, tá? A gente costuma falar muitas vezes no mercado de capitais em que muitas vezes não basta você ser o melhor investidor, muitas vezes é importante você ser o primeiro. Então, achar uma oportunidade de investimento
que apresente um risco, mas também traga altíssimos retornos, é uma arte. Existem muitas pessoas que trabalham e estudam isso diariamente, achando condições de investimento em que você tenha, a curto prazo, uma rentabilidade muito boa. Então, temos produtos como ações, temos produtos como os derivativos, produtos como os NFTs, né, os Non-Fungible Tokens, que são, no final das contas, de ativos digitais, temos as criptomoedas, né, tudo isso são ativos de risco, ativos que oferecem o risco de você perder o principal, né, o que chamamos de o valor investido, e não ter nenhum juros remuneratórios sobre ele. Mas, para quem trabalha com renda fixa, sabe que a renda fixa também pode trazer, com baixo risco, excelentes retornos, inclusive retornos maiores do que a renda variável. Como, por exemplo, nesse momento de abertura de curva de juros, se você for comprando títulos públicos e privados que tenha um indexador, né, de rentabilidade fixo, a gente sabe que a economia é cíclica. Essa taxa de juros ela sempre sobe até o momento ideal de controle da inflação, o que chamamos de uma política monetária convencional, mas depois que ela controla a inflação e estabiliza num patamar de equilíbrio saudável ao mercado, a política monetária convencional manda que reduza as taxas de juros para que possa circular mais dinheiro no mercado. Circulando mais dinheiro, o empresário vai investir mais, vai gerar maiores salários, mais emprego, mais bem-estar social, mais consumo. No momento em que a curva de juros ela começa a se fechar, ou seja, que as taxas de juros começam a reduzir, essas taxas em que você investiu na renda fixa, no período de abertura, ou seja, de aumento, ela vai valer mais do que aquele título que vai ser vendido no momento em que a curva de juros começa a reduzir, a fechar. Isso significa que você pode investir na renda fixa, vender aquele título que você comprou no passado com a rentabilidade excelente, com o que chamamos de ágio. Então, você vende aquele título, garante a rentabilidade de forma fixa até o momento da venda no mercado secundário e ainda ganha um plus, né? Ainda tem um ganho de capital sobre aquele título que se tornou mais atrativo no momento que a taxa de juros está reduzindo. Então, é possível, sim, ter excelentes retornos com a renda fixa, como é possível você ter excelentes retornos com a renda variável. Então, não existe uma verdade universal de que os melhores retornos são sempre com a renda variável. Em regra, são. Mas quem sabe trabalhar com a renda fixa sabe que essa também pode render mais do que a renda variável no curto e médio prazo. Ótimo. Ricardo Oliveira aqui conosco hoje, advogado, mestre em Direito dos Negócios, falando sobre investimento seguro. Aqui, muitas perguntas. Eu vou passar para uma que também eu acho que deve ser um dos principais questionamentos aí. Paulo diz o seguinte: boa tarde, Stephanie. Gostaria de saber do entrevistado se existe um valor mínimo para podermos começar a investir. Olha, Paulo, não existe um valor mínimo. O que é importante é você ter uma rotina de investimentos, tá? Você pode começar investindo R$100, você pode começar investindo R$500, R$1.000, mas o que importa é poupar e investir. Se você tem uma rotina, certamente você vai aumentar a sua reserva de investimentos. E cada dia que passa, cada novo aporte, você vai poder escolher produtos que lhe trazem melhores rentabilidades. Então, não existe um valor mínimo, mas o que deve existir é um hábito. Se você tem um hábito e se você ver o seu dinheiro efetivamente rendendo, acredite, você vai deixar de consumir mais e vai passar a investir mais, porque vai fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro. E esse é importantíssimo, uma característica importantíssima que a gente precisa incentivar hoje na sociedade. Poupe e invista pelo menor valor que seja, tá? É importantíssimo que se passe a colocar essa prática na rotina diária de todos. E, de fato, é uma cultura que o brasileiro não tem ainda, né, Ricardo? Eu acho que, aos poucos, a gente tem começado a olhar mais atentamente para essa questão do investimento, para a educação financeira de uma maneira geral, ou seja, como gerenciar os recursos, né, separando, como a gente falou lá no início, né, aquela reserva, o que vai investir.
E é importantíssimo a gente trazer esse tema aqui para esclarecer um pouco. Eu vou seguir com as perguntas. Tem a Anônima aqui, diz o seguinte: boa tarde a todos. Ela deixa um combo de perguntas, então vamos lá. No momento, qual seria o melhor investimento conservador? Aquele que corre menos risco. E quem investe em dólar no momento, vale a pena trocar com essa alta ou deve segurar? Legal. O melhor investimento conservador agora são os títulos da renda fixa, sejam os títulos públicos ou os títulos privados, né? Hoje você pode comprar títulos do governo e garantir uma rentabilidade pré ou pós-fixada, ou você pode emprestar dinheiro para empresas, também com a rentabilidade pré ou pós-fixada, tá? Existe uma quantidade muito grande de tipos de títulos que você pode investir agora. Tesouro Selic, letras financeiras, os chamados certificados de recebíveis, seja imobiliários, seja do agronegócio. Alguns desses investimentos, inclusive, são isentos de imposto de renda. Então, é necessário que você converse com um assessor de investimentos, tá? E que, efetivamente, você, dentro do seu perfil de expectativa de tempo com o seu perfil de investidor, você possa optar por dentro de uma margem de segurança de produtos que podem lhe render mais em um maior prazo de tempo ou render menos, mas você ter sempre aquela expectativa de uma liquidez a curto prazo. Então, hoje eu recomendo muito os títulos atrelados a um cupom mais um juros, ou seja, hoje você tem uma expectativa de inflação muito alta. Então, aqueles títulos que hoje são atrelados ao IPCA mais um juros, cupom, eles são muito interessantes para o momento. Inclusive, não só porque eles oferecem uma rentabilidade que lhe dá um juros real acima da inflação, mas também porque no momento em que a gente observar o fechamento da taxa da curva de juros e uma redução das taxas, esses títulos poderão ser vendidos no mercado secundário a um valor muito maior do que eles são negociados hoje, lhe dando uma dupla rentabilidade, seja na taxa real de juros, seja no momento de venda com um ganho de capital sobre o seu valor de face. Ótimo. Vou passar aqui também no YouTube, lembrando que a gente está ao vivo no youtube.com/portal Metro 1, conversando aqui hoje no Metrópole Serviço sobre investimento seguro. Aqui Nádia diz aqui: boa tarde, seria melhor investir no CDB pré ou pós-fixado? Olha, depende, Nádia. Como a gente tem hoje uma abertura da curva de juros, muitas pessoas falam, não, é melhor você não travar uma curva de juros, uma taxa de juros agora, porque ela vai aumentar ao longo do tempo, né? Então, teoricamente, seria melhor investir num título pós-fixado, porque enquanto a curva de juros está abrindo e a taxa de juros está aumentando, você ganharia mais. Mas hoje já tem títulos transitando no mercado que levam em consideração uma expectativa de retorno de 10 anos, né? Por exemplo, com base na NTN-B, que são títulos públicos que já são precificadas no futuro e trazidas a valor presente. Então, hoje você tem, no final das contas, investimentos pré-fixados que já lhe dão retornos esperados no prazo de 10 anos. Então, é necessário escolher pela taxa e não simplesmente pela qualidade do título. Por exemplo, a gente espera que a taxa de juros da Selic possa fechar ao ano perto de 10%, ela já está muito perto de 10%, né? Mas existem hoje títulos pré-fixados que lhe dão IPCA mais 5, IPCA mais 6. E se a inflação fechar esse ano, como a gente espera, também perto de 10%, significa que você pode ter agora pré-fixado para um prazo de 4, 5, 6 anos, retornos médios de 14, 15 ou 16% ao ano, superior ao que a gente espera que a Selic efetivamente alcance ao final deste ano. Então, é necessário escolher com muita cautela, conversar com o seu assessor de investimentos, porque ambas podem apresentar excelentes opções de rentabilidade para o seu perfil de investidor. Ótimo. Aqui tem um outro questionamento de Danilo, que é o seguinte: boa tarde. Como é que funciona quando reservamos um valor específico para investir? Gostaria de saber como é que fica a declaração disso no nosso imposto de renda. Legal. Bom, a declaração do seu imposto de renda na pessoa física, você tem que declarar, né, na data de 31 de dezembro de cada ano base,
todos os títulos de investimento que você tem perante as instituições e os projetos que você coloca, né? Então, ou seja, se você tem cotas de uma empresa, você tem que declarar quantas cotas você tem e o valor nominal delas. Se você tem títulos de poupança, né, dinheiro investido na poupança, você também tem que declarar ali em 31 de dezembro quanto você investiu na poupança, né, qual é o saldo atualizado. Quando você tem ações, você também tem que declarar em 31 de dezembro a quantidade das ações que você tem e o valor de mercado delas. Se você tem títulos de CRIs, de CRAS, títulos de renda fixa, você também declara ali o valor investido, né, e você vai ter, por os intermediários financeiros, pelas corretoras de investimentos, um informe de rendimento que vai lhe dar as informações que você precisa para preenchimento, para você simplesmente transcrever no programa da Receita Federal, onde você faz a sua declaração de imposto de renda. Então, não tem nenhum segredo, né? Se você tiver qualquer tipo de dúvida, procure um contador, ele vai efetivamente saber fazer isso para você, mas quando você investe no mercado financeiro de capitais, geralmente as instituições intermediárias que lhe dão segurança e previsibilidade, elas também lhe dão a facilidade, né, a comodidade de fornecer as informações que você precisa e as instruções de preenchimento no programa de declaração de imposto de rendas da Receita Federal. Então não tem nenhum segredo e as informações já vêm preparadas dos intermediários para que você simplesmente transmita isso à Receita Federal. Ótimo. Olha, tá na hora da nossa pausa para o intervalo comercial. Ricardo Oliveira, que é advogado, mestre em Direito dos Negócios, vai seguir conosco. Daqui a pouquinho essa conversa aqui sobre investimento seguro. A gente faz uma pausa para o intervalo comercial. Tem as informações do trânsito no ponto. Daqui a pouquinho a gente volta com o Metrópole Serviço. Até já. O trânsito na metrópole. Oferecimento Fiore Jeep, a maior Jeep do Norte e Nordeste. Está estressado, sentindo dores? Ligue para Viterbo, 3016-3015. Olá, Stephanie, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Metrópole. O trânsito na cidade está uma maravilha, isso muito se comparado a como estava mais cedo com a manifestação na Paralela, travando muito a ACM. Agora as duas vias já estão livres, a ACM fica apenas com aquela lentidão que já é de costume em frente ao Shopping da Bahia e também na subida da Lipe. Nós temos retenção também na Avenida Tancredo Neves, no trecho em frente ao Jornal à Tarde, muito por causa das obras que estão acontecendo no local. Fora isso, lentidão na rua Valdemar Falcão e na Avenida Dom João VI, em Brotas, e também na rua Silveira Martins, no sentido Saboeiro. Desde as 7 horas da manhã até o momento, a Transalvador registrou oficialmente 2 acidentes que deixaram 2 pessoas feridas. Luciana Freire, para o Metrópole Serviço. Informe publicitário. Oi, gente, tudo bem por aí? Hoje é sexta-feira, 29 de outubro, último dia da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Vamos aproveitar para falar um pouco mais do poder transformador da leitura e de como a Fundação Pedro Calmon, órgão vinculado à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, vem trabalhando para fomentar a paixão pela leitura em nosso estado. Durante toda essa semana, a Fundação Pedro Calmon compartilhou um conjunto de textos que reúnem dados, depoimentos e informações sobre as ações dedicadas a essas pautas na última década e que sintetizam os possíveis caminhos das políticas nesse campo. Toda a programação divulgou iniciativas e investimentos que destacam a importância da leitura, como a participação em eventos literários e o acesso a diversas formas de manifestações artísticas e culturais. Um desses materiais é o especial Bibex, que traz o histórico de viagens e projetos realizados pela Biblioteca de Extensão, por isso se chama Bibex, e destacando seus números e acervos disponíveis nessas viagens. Também é super importante falar do setor Braille, que fica na Biblioteca Central do Estado da Bahia, do sistema online para consulta e renovação de empréstimo e do conteúdo virtual disponível no site da Biblioteca Virtual Consuelo Pondé. A gente não pode deixar de falar na importância do profissional que atua em bibliotecas comunitárias e do seu papel no incentivo ao livro, à leitura e à escrita, um trabalho fundamental. Bom, para saber mais sobre as bibliotecas públicas do Estado, sobre o apoio aos acervos comunitários, conhecer projetos, o Arquivo Público do Estado, o Centro de Memória da Bahia e muito mais, visite o site da Fundação Pedro Calmon, que é um órgão vinculado à Secretaria de Cultura do Governo do Estado.
www.ufpc.ba.gov.br. Para ficar por dentro de dicas de leitura, programação de eventos literários e outras novidades, acesse as redes sociais @fpedrocalmon. E para viajar pelo universo da leitura, visite as bibliotecas, passeie pelas páginas dos livros, abra as portas para o poder transformador do conhecimento. Um grande abraço a todos e até a próxima! Metrópole Serviço. Pai, por que você guarda esses óculos com tanto carinho, hein? Tem mais de 37 anos. Foi quando eu descobri a Oftalmoclean. Fiz uma consulta com o oftalmologista e tinha um probleminha na visão. Aí comecei a usar óculos. E se não fosse por eles, talvez você nem tivesse nascido. Como assim? Eu tendo miopia, como ia enxergar a belezura da sua mãe? Oftalmoclean, 45 anos cuidando da sua visão para você enxergar as melhores histórias da vida. Barris e Vilas, 3328-9100. Se a ideia é purificar, é só chamar com Max. Pode ser água, óleo ou ar, é só chamar com Max. Climatize o ambiente, beba água sem se preocupar. Filtre tudo com a gente, na Comax você pode confiar. Comax, tecnologia em filtração e climatização. 3043-1600, 3043-1600. A Clínica Viterbo, especializada no tratamento da dor e do estresse, agora também atende às queixas da síndrome pós-Covid, perda do olfato e paladar, queda de cabelo, insônia, cansaço, desnutrição, dores de cabeça, musculares ou em articulações, entre outras. Para sua maior comodidade, a Clínica Viterbo dispõe de 6 endereços. Ligue ou agende sua consulta pelo WhatsApp 99991 5525. Você é daqueles que não perde uma boa oportunidade? Chegou o BN Autos, seu novo site de compra e venda de carros e motos seminovos da Bahia. Com mais de 15 anos de mercado, o portal Bahia Notícias inova mais uma vez e traz para você o BN Autos, a sua nova opção de classificados online. Pensou em comprar ou vender carros de luxo, carro popular, motos? Então acesse agora mesmo bnautos.com.br. O BN Autos é seguro e de fácil acesso, feito para você que busca praticidade e variedade. Acesse bnautos.com.br. Sabe o que falta para você iniciar sua graduação? Com a Super Bolsa UniFTC não falta mais nada. Bolsas de até 100% até o fim do curso para os melhores colocados no vestibular online. E você também pode usar sua nota do Enem a partir de 2010, exceto medicina. Prova dia 7 de novembro. Super Bolsa UniFTC, a sua chance de conquistar o seu futuro profissional. Consulte regulamento e inscreva-se agora mesmo. vestibular.uniftc.edu.br. Você não pode perder o Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. As principais informações e tendências do mercado imobiliário. Compra, venda e aluguel de imóveis, incorporação imobiliária, construção, corretagem, arquitetura e tudo sobre o mundo imobiliário. Você encontra aqui na Rádio Metrópole todos os sábados das 9 às 10 da manhã. Radar Imobiliário, a maior referência do mercado imobiliário. Oferecimento Performance, a evolução na gestão comercial de empreendimentos imobiliários. Em novembro, você não pode perder duas grandes decisões internacionais com os campeões da bola na rádio que faz futebol em tempo real. Dia 20 de novembro tem a final da Sul-Americana. Bragantino e Atlético Paranaense. E dia 27 não perca a grande final da Libertadores. O Flamengo encara o Palmeiras. A equipe Os Campeões da Bola estará com 2 profissionais no estádio direto de Montevidéu, no Uruguai. Brasil! Se tem decisão com os Campeões da Bola, é muito mais emoção. Comando! Edson Marinho, a rádio da cidade, Metrópole FM. Voltamos a apresentar Metrópole Serviço. 3h39, de volta com o Metrópole Serviço, quase que saía.
Outro nome. A gente vai retomar aqui nossa conversa com o Ricardo Oliveira, que é advogado, mestre em Direito dos Negócios, falando sobre investimento seguro. A gente vai continuar esse papo aqui e já trazendo outros questionamentos, Ricardo, que a gente não conseguiu responder ainda no primeiro bloco. Eu vou puxar novamente aqui a pergunta de Anônima, porque a gente acabou encerrando sem responder uma parte da pergunta dela, né? Ela mandou algumas sobre o dólar, né? Para quem investe em dólar, se seria melhor, né, segurar ou aproveitar este momento agora que o dólar está em alta. Olha, eu considero o investimento em moeda estrangeira um dos investimentos mais seguros e mais rentáveis que existe, tá? Eu não posso dizer, lógico, que é o melhor de todos, mas numa expectativa e numa estratégia de diversificação, eu realmente recomendo que sempre se olhe para o dólar, né? Se alguns papas, né, alguns professores de finanças, de economia que falam, nunca aposte contra o dólar, entre eles Warren Buffett, né? Então, se o dólar é hoje uma excelente estratégia de investimento, olha, ele sempre é, tá? Ele é simplesmente a proxy, né? Ele é a base por onde a gente calcula as nossas rentabilidades a nível global. Então, ele é a moeda mais segura do mundo, tá? Em que é importante estar sempre comprando o dólar para se garantir um preço médio de aquisição desta moeda, e é também uma moeda muito líquida, né? Então, a qualquer momento é possível vender o dólar no mercado. Se o momento é melhor para comprar ou para vender, depende. Para quem já comprou no passado, é um excelente momento de vender, de garantir um retorno, né? Ou esperar e, quem sabe, ele valorizar mais por conta do risco que a gente tem hoje no Brasil. A incerteza política, a incerteza econômica, a incerteza jurídica, tudo isso faz com que a gente tenha uma expectativa em que o real se desvalorize mais frente ao dólar. Então, para quem já comprou, é uma excelente oportunidade de vender, e para quem ainda não comprou, eu acredito que o dólar ainda vai se valorizar mais em relação ao real, então sim, pode ser uma excelente estratégia de investimento, comprar dólar agora e ter na sua carteira de investimentos para uma venda no futuro, ou para quem sabe aproveitar para uma viagem ao exterior, quando tudo voltar ao novo normal, digamos assim. Ótimo. Aqui também tem um questionamento, algo até que a gente falou mais no iniciozinho, né, da nossa conversa, que foi aí botando na balança, né, o investimento com maior risco e o investimento conservador. Aí aqui tem a Adriana, que diz, boa tarde, me interessei bastante pelo tema, já venho olhando para essa questão do investimento, mas nunca tive coragem de partir para isso. A minha pergunta é a seguinte, tem um bom valor guardado em poupança, sei que isso já está defasado, mas não sei exatamente por onde começar e o que fazer com esse valor que eu tenho guardado. Não sei se arrisco coisas mais, ela botou coisas mais arriscadas, ou se vou para uma coisa menor para me entender nesse espaço e depois, aos poucos, vou me abrindo mais. Qual seria a dica? Perfeito. Olha, é importante você se conhecer como investidora. Então, hoje você tem um investimento que está na poupança, ele é extremamente conservador, e frente ao que a gente tem hoje de inflação, né, e a expectativa de inflação daqui para o ano que vem, efetivamente eu posso dizer que você está mais perdendo dinheiro do que ganhando, né? Porque o seu juros real, seu rendimento real, quando você tira o custo de inflação, ele está negativo. Então, o que é que eu te recomendo hoje? Não precisa você dar um passo muito grande. Realmente, como você falou, você precisa se conhecer melhor em relação ao seu perfil de investimento. Mas recomendo que você hoje retire o dinheiro da poupança e coloque os seus investimentos em títulos públicos e privados de renda fixa, que efetivamente vão lhe dar uma segurança tão boa quanto a poupança, né? Inclusive porque se você investe hoje em produtos bancários, existe o que a gente chama de fundo garantidor de crédito, né? Ou seja, se um banco quebrar, você tem até o limite de 250 mil por banco, somados isso até um outro limite de R$1 milhão, que você efetivamente não perde. O Banco Central exige que aquele banco garanta para você um fundo garantidor, ele te dá uma garantia, uma caução de até R$250 mil por banco.
Então, se você hoje procurar os títulos bancários de CDB, as letras de crédito do agronegócio, letras de crédito do imobiliário, elas podem lhe dar excelentes rentabilidades, com uma segurança tão boa quanto a da poupança, e você vai se conhecer melhor em relação ao seu apetite pelo risco do investimento. E a partir daí, você gostando da rentabilidade que aqueles títulos vão te dando, você pode ir fazendo uma diversificação da sua carteira para que você garanta uma grande parte dos seus retornos atrelados à renda fixa e comece ali com 5%, com 10%, com 15% dos seus investimentos, já diversificando ele em relação a outros investimentos mais arriscados, mas que também podem dar um retorno maior, e a partir daí você garante oportunidades de rentabilidade que vão lhe dar uma média de retorno muito legal e que você efetivamente vai se interessar mais pelo mercado de investimentos. Ótimo. Eu vou até aproveitar para a gente falar um pouco sobre esse aspecto. As pessoas têm sempre dúvida, Ricardo, eu imagino que isso deve ser algo também do seu dia a dia. Somente o investimento no banco é seguro? Quais são as plataformas aí disponíveis? O que é que a gente fala sobre as outras opções? A gente falou um pouquinho, bem rápido, sobre as criptomoedas, sobre outras modalidades também no primeiro bloco. Vamos falar um pouco sobre isso. Com certeza. Vamos lá. Não somente os investimentos bancários, os produtos bancários são mais seguros, né? Na verdade, eles são até mais custosos, porque o custo banco na intermediação do seu investimento, ele cobra uma taxa considerável para que efetivamente você sinta segurança e previsibilidade naquele produto, no seu dinheiro investido, tá? Existem diversos outros tipos de investimento. Existe o que chamamos de ativos de economia real, que é quando você investe diretamente numa operação, seja uma operação de agronegócio, né? Você pode comprar boi, investir numa operação, né, de bois, sem efetivamente precisar comprar o animal em si, mas através de certificados, através de direitos, que chamamos de opções, né? Você pode também comprar cotas de empresas, né? Você pode investir numa empresa. Você não precisa ser dono de um negócio para você efetivamente colocar o seu dinheiro nele. Mas olhe ao seu redor, os amigos, os conhecidos, eles efetivamente precisam do seu dinheiro para expandir os seus negócios, para pagar suas dívidas e lhe garantir retornos também muito interessantes. Então, hoje, o crédito privado e o investimento em private equity, que é justamente o investimento em participações societárias diretas, são efetivamente muito interessantes e muito rentáveis se feito através de uma boa escolha. Aumentando um pouquinho o nível, né, de complexidade, nós temos também o investimento através de fundos de investimentos, né, que são, na verdade, grandes, chamamos de condomínios, mas eles funcionam como se fossem empresas, né, empresas que administram o seu recurso e que, através de um time, um back-office muito profissional, ele trabalha diariamente buscando oportunidades de colocar o seu recurso em produtos de alta rentabilidade, de acordo com o seu perfil, né? E que ele vai ser remunerado pela performance, ou seja, ele tem uma taxa, um percentual do que ele consiga para você, acima do valor investido, de retorno para a sua carteira de investimentos. Então, os fundos de investimentos, efetivamente, são produtos muito bons, muito seguros, e hoje, para quem efetivamente já passou, assim, do nível de querer algo um pouco mais arriscado, eu acho que o fundo de investimento é aquela segunda etapa ali de colocar o seu dinheiro na mão de pessoas que efetivamente sabem o que fazem, né? Uma terceira etapa é se você quiser comprar produtos diretamente no mercado de capitais. Então, você pode comprar hoje ações de grandes empresas, né? Você pode comprar ações da XP, ações da Ambev, ações da BRF, ações da Vale e da Petrobras, diretamente hoje através de uma plataforma, de uma corretora de investimentos. E hoje a tecnologia, a internet, a velocidade que as informações circulam, faz com que você possa fazer essa operação com um baixíssimo custo, mas contanto que você tenha algum conhecimento para saber administrar esse tipo de produto, né? Um pouco mais arriscado do que isso, nós temos os derivativos, né? Os derivativos, na verdade, são um produto que ele lhe dá uma rentabilidade baseado em outro produto. Então, ele deriva de um ativo. Então, você pode hoje comprar opções de compras de ações, né?
seja, você não precisa tirar o dinheiro de uma ação, mas você tem um direito de comprar ela por um valor muito menor e você pode negociar esses direitos, desde que efetivamente tenha conhecimento ou através de uma assessoria de investimentos no mercado e obter excelentes retornos. Tá? Muitas pessoas falam, poxa, mas operar com opções é algo tão inseguro, é tão volátil. É volátil para quem não conhece e não sabe ler o mercado. Há pouco tempo a gente teve uma explosão de pessoas chamados novos day trades, né? Então, pessoas que fizeram alguma pequena operação no mercado de capitais e obtiveram algum retorno e se empolgaram com isso, né? E aí, a empolgação, sem a devida informação, muitas vezes faz com que você tenha o apetite por correr mais risco. E para ganhar mais, muitas vezes você pega dinheiro emprestado para investir mais. Mas isso é um grande engano, um grande erro. Você precisa estudar, você precisa entender o mercado. As opções, muitas vezes, são investimentos mais seguros do que a própria ação, né? Contanto que você saiba lidar com o que a gente chama de condição de não arbitragem. Então, assim, você pode fazer operar com opções, com derivativos, travando o retorno médio da sua carteira para que você não possa estar exposto a um risco e ainda devendo a um banco ou uma entidade que você pegou dinheiro para poder efetivamente fazer aquele investimento mais arriscado. Se a gente subir um pouco a régua, aí tem outros investimentos que hoje são investimentos mais novos, né? Mas investimentos que também precisam de um pouco de conhecimento para se optar, que são hoje os ativos digitais, né? Que são as criptomoedas, entre outros tipos de ativos, que na verdade nada mais são do que representações virtuais de ativos reais físicos, né? Então, as criptomoedas, ou as CBDCs, que são as moedas digitais de bancos centrais de estados, os NFTs, que não fungible tokens, no final das contas são ativos digitais, que é necessário entender o que é que está por trás daquele projeto e quem são as pessoas por trás de oferecendo aquilo, para que você não caia num golpe. E para isso é importante pesquisar, procurar uma boa corretoras de renome, corretoras que já vêm trabalhando esse tipo de ativos ao longo do desenvolvimento deles, para que efetivamente você não perca o seu dinheiro num esquema de remuneração de intermediários, que se chamam as verdadeiras pirâmides. Mas todos esses níveis de investimentos, eles efetivamente podem lhe trazer excelentes retornos, contanto que você tenha a informação necessária para tomar aquela decisão e que você se cerque de pessoas também competentes para te ajudar a fazer escolhas mais seguras na hora de você investir o seu dinheiro. Ótimo. Olha, nosso tempo está chegando já no finalzinho. Eu vou passar aqui por mais algumas perguntas. A gente falou sobre os títulos de bancos. Daniel Brandão quer saber o seguinte: é verdade que é mais seguro investir em títulos de bancos oficiais, pois os bancos públicos envergam, mas não quebram? Não é verdade. Os bancos públicos, muitas vezes, chegam a ter algumas taxas melhores, porque, no final das contas, eles têm o governo por trás, em que a gente pode dar uma segurança maior para aqueles investidores. Mas isso não é de todo verdade. Os bancos privados, eles são regulados pelo grande banco do Brasil, que é o Banco Central. E a regulação é a mesma para todos. Então, todos esses bancos têm o que chamamos de depósitos de reservas compulsórias no Banco Central, em que é muito difícil hoje um banco no Brasil quebrar, principalmente porque é um país que tem poucos bancos. Por mais que hoje a gente veja o crescimento de pequenos bancos chamados de fintechs, ainda é muito seguro investir nos produtos bancários no Brasil. Se a gente vai para outros países, como por exemplo os Estados Unidos, como o Reino Unido, né, Inglaterra, você tem milhares de bancos. E aí sim é necessário você escolher efetivamente um banco com maior segurança. Na crise do subprime, né, que são aqueles títulos imobiliários de 2008, 2009, nós vimos mais de 5 mil bancos quebrarem nos Estados Unidos, justamente porque existiam muitas entidades financeiras apostando no mesmo produto e, no final das contas, não se tomou a devida cautela em oferecer o produto ao investidor. No Brasil, a gente tem uma regulação muito severa pelo Banco Central. Então, os produtos bancários, sim, são seguros, independente de serem bancos oficiais, na verdade, todos os bancos são oficiais. Para que ele opere como banco, ele tem que ser oficialmente reconhecido e com um capital compulsoriamente depositado no Banco Central para garantir a segurança dos seus investidores, né? A gente chama isso de segurança da economia popular. Mas existem bancos menores também, hoje,
que oferecem excelentes taxas com um nível ótimo de segurança. Muitas vezes até as taxas dos bancos menores são melhores do que as taxas dos bancos maiores e dos bancos públicos, porque eles precisam captar mais recursos para efetivamente realizar as suas operações financeiras. Eles captam o seu recurso, como consumidor, como cidadão, para emprestar a outras pessoas, a outros bancos, né, e investir em outras operações. Quando ele empresta para outros bancos, ele empresta através de uma taxa que se chama taxa DI, né, taxa de depósitos interbancários. E essa taxa é a taxa que lastreia um investimento hoje muito conhecido, muito famoso, que são os CDBs, que é o Certificado de Depósitos Interbancários. Então, quando você investe num CDB, que é uma aplicação conservadora, com uma taxa que pode ser pré ou pós-fixada, nada mais, nada menos, você está dando dinheiro para um banco para que ele empreste para outras entidades bancárias e, a partir daí, ele possa utilizar o seu dinheiro para circular a economia e investir em empresas, e investir em pessoas, em novos projetos e também na sua própria qualidade de vida e bem-estar social. Então, resumindo, os bancos oficiais, todos os bancos são oficiais e não necessariamente os bancos públicos lhe oferecem melhores taxas. Então, olha, tema realmente que gera muita dúvida e temos muitos caminhos para entender, Ricardo. Acho que foi muito interessante nossa conversa aqui hoje. Nosso tempo chegou no final. Se a gente continuasse, ainda tinha pergunta para rodar aqui, porque certamente é um tema que aquece muito aí com os nossos ouvintes ainda em dúvidas de que caminho seguir. Eu queria agradecer sua participação aqui conosco, os esclarecimentos sobre esse assunto aqui. Foi um prazer. Boa tarde. O prazer foi todo meu, Stephanie, tá? Eu fico à disposição, né? Sempre que vocês quiserem conversar sobre o assunto, eu estarei sempre à disposição para a gente continuar esse bate-papo muito agradável e muito interessante, tá bom? Obrigado pela oportunidade e desejo um excelente final de semana para todos. Maravilha, ótimo final de semana também. A gente conversou aqui hoje com o Ricardo Oliveira, que é advogado especialista na área de direito dos negócios, falando sobre investimento seguro aqui no Metrópole Serviço. A gente vai ficando por aqui. Na sequência, a gente se encontra daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, no Metrópole Saúde, para conversar com o Dr. Walter Viterbo, médico clínico da dor, acupunturista, e a gente vai falar sobre o tratamento da dor não medicamentoso, ou seja, como tratar a dor sem utilizar medicamentos. Daqui a pouquinho a gente conversa com ele no Metrópole Saúde. Até já. Você ouviu Metrópole Serviço, a Rádio Metrópole, a seu inteiro dispor. Metrópole Serviço. Oferecimento: você nasceu para fazer medicina. A rede UniFTC também. Faça sua inscrição no processo seletivo. E Oftalmoclin. Cuide-se e conte com o nosso cuidado. Barris e Vilas. 3328-9100. Sabe o que falta para você iniciar sua graduação? Com a Super Bolsa UniFTC não falta mais nada. Bolsas de até 100% até o fim do curso para os melhores colocados no vestibular online. E você também pode usar sua nota do Enem a partir de 2010, exceto medicina. Prova dia 7 de novembro. Super Bolsa UniFTC, a sua chance de conquistar o seu futuro profissional. Consulte regulamento e inscreva-se agora mesmo. vestibular.uniftc.edu.br. Pai, por que você guarda esses óculos com tanto carinho, hein? Tem mais de 37 anos. Foi quando eu descobri a Oftalmoclin. Fiz uma consulta com o oftalmologista e tinha um probleminha na visão. Aí comecei a usar óculos. E se não fosse por eles, talvez você nem tivesse nascido. Como assim? Eu tendo miopia.